Que maravilha podemos ter um tempinho para meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. É muito importante nós sabermos aquilo que Deus vem e fala direto conosco. É verdade, irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é espírito e vida, como disse o nosso amado Senhor Jesus. Então, é necessário nós compreendermos o poder que há nesta palavra. Muitas vezes a palavra não é exatamente Deus falando, mas é um exemplo. É ali Deus falando para nós, na verdade, através daquele exemplo, daquele modelo. No caso que nós estamos vendo, o apóstolo Paulo, homem de Deus, servindo ao Senhor, sendo usado por Deus, escrevendo, fazendo história. Ele então nos conta, através da sua vida, um relato maravilhoso aqui em Atos capítulo 19. Todas as palavras que temos lido têm sido tão importantes para nós. Eu queria chamar a tua atenção para esse tempo de decisão. Como tomarmos uma decisão e como Paulo tomou uma decisão. Está escrito em Atos 19, versículo 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito. Olha bem, decidiu não na alma, não na mente, não uma vontade da carne, não um desejo do homem, mas no Espírito. No Espírito ele decidiu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Eu imagino, irmãos, que para Paulo não era fácil tomar essa decisão de realmente deixar os irmãos ali e voltar para Jerusalém. Poderíamos perguntar, mas Paulo, o que você vai fazer em Jerusalém? Que isso, rapaz? Fique aqui, você está sendo tão útil aqui, o que você vai fazer em Jerusalém? E essa ideia de ir para Roma, fazer o que em Roma? Ah, não, rapaz, você não tem que ir para lá, você tem que ficar aqui. Roma não é lugar de você ir. Roma é a capital do império que nos oprime. Não, Paulo, não vá para Roma. E na verdade nós vamos ver mais na frente que houve até uma profecia, um profeta falou, você vai ser amarrado, você vai ser preso em Jerusalém, vão lançar você. Não faça isso, não faça isso. Mas na verdade a decisão de Paulo não era na alma, como já falamos, não era um pensamento, não era uma ideia, não era um desejo da sua carne de ir, de viajar, de ver os irmãos. Não, irmãos, mas era uma decisão no Espírito. E isso é tão diferente. Tão diferente quando nós sabemos que aquele impulso, aquela motivação que está vindo para nós, não é uma motivação do meu desejo, da minha vontade, porque eu queria estar, eu queria fazer, eu queria ser. Não, mas saber que nós, aqueles que são guiados, levados pelo Espírito Santo, são como o vento, o Senhor Jesus disse. Eles não sabem de onde vem nem para onde vai, mas eles são conduzidos por aquela direção do nosso Deus, do nosso Pai. Ele tem propósitos para a minha vida, para a tua vida. Ele tem uma razão de ser para mim e para você. Agora, é importante saber que nós temos o poder de decisão. Nós podemos optar, nós podemos fazer escolhas, queridos. Nós podemos dizer não a Deus. É duro pensar nisso. Dizer não ao Espírito. Nós podemos rejeitar o Espírito de Deus. Nós podemos até mesmo apagar o Espírito Santo de nossas vidas e vivermos uma vida alheia a Deus. Eu quero te dar esse entendimento, essa compreensão, que às vezes depois nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus, nós queremos que Deus resolva os nossos problemas, mas na verdade tem coisas que Ele não pode resolver porque é fruto de uma decisão nossa, é fruto de uma má escolha que nós fizemos, é fruto de sementes que nós lançamos à terra e ela vai brotar,
ela vai frutificar. Então, por favor, entenda isso. Eu e você precisamos tanto compreender a importância de, ao tomar uma decisão, saber que essa decisão vem de Deus. Isso pode demorar, isso pode realmente, irmãos, fazer nós termos um tempo, demorarmos tempo até ouvirmos esta expressão de Deus. Eu almejo tanto ouvir Deus, almejo tanto ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é tão lindo, é tão maravilhoso. E aquilo que Ele nos guia, aquilo que Ele nos dirige, amados, jamais vai ter erros, jamais vai ter algo errado, porque Ele nos guia na verdade. O Espírito Santo, Ele foi deixado para nos guiar em toda a verdade. Lembre-se, Ele fala aonde, irmão? Na minha mente? Na minha carne? Não, o Espírito testifica ao meu espírito. Ele fala com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então eu preciso ter esse discernimento, eu preciso ter essa sensibilidade para ouvir Deus, para ouvir, discernir entre a voz do Espírito e aquela que não é do Espírito. É minha vontade, é meu desejo, o melhor eu faço. Nossa, eu somo tudo e vejo que 2 e 2 são 4, está tudo certinho. Mas ainda falta aquele testificar do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Se assim acontece, pare por um tempo, aguarde e não tome decisão a não ser aquela que vem do Espírito. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Eu vou só dar um pequeno exemplo, 2 exemplos, na verdade. Quando meu pai faleceu, ele deixou uma herança para nós. Pela graça de Deus, Ele deixou-nos algumas coisas, e aquilo que coube a minha parte foi junto com a minha irmã, e nós pensamos em vender. Precisávamos do dinheiro, tanto ela como eu também precisava, e então uma das minhas irmãs, a Fran, e então nós pensávamos em vender, e procuramos algumas pessoas, anunciamos, fizemos alguns arranjos para vender aquele local. E de repente, lendo a palavra de Deus, o Espírito falou ao meu coração: não venda aquilo que Deus uma herança do seu pai. Não venda uma herança do seu pai. Meu Deus, aquilo foi tão forte. Eu falei, é verdade, se minha irmã puder comprar a minha parte, fica uma herança na família. Agora, nós não podemos vender tudo. Então, nós decidimos, e eu conversamos, fiz uma oferta para ela e juntamos aquilo que tinha, um carro, e parcelei, eu não lembro muito bem. Eu sei que acabamos ficando em família. A herança do papai permanece ali. E Deus foi tão bom para conosco, tão bom para comigo, diante dessa decisão de ficar com a herança, que deu para reformar aquela herança, aquelas casas, e hoje temos duas moradias boas, e passei uma para uma outra irmã, pela graça de Deus, que ela comprou de mim, me ajudou tanto. É assim, irmãos, uma decisão pelo Espírito sempre traz alegria, sempre traz um final feliz, um bom final, um final feliz. Creia nisso, creia e tome uma decisão pelo Espírito. Paulo decidiu no Espírito ir para Jerusalém. Ele decidiu e ele disse, me convém ir também a Roma. Então é por Deus que nós devemos tomar as nossas decisões, pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos por um momento e vamos falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Querido Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de graça, eu te glorifico e te exalto por nos dar, meu Deus, mais esse dia, por nos dar esse privilégio de poder estar em Tua santa e bendita presença. Ó Pai amado, muito obrigado. Eu te louvo, meu Deus. Eu te louvo pelas boas notícias que temos ouvidos, meu Deus, de irmãos que têm sido curados, que têm sido cuidados, abençoados.
Pai, eu te louvo por aqueles que partiram também. Soubemos desse irmão tão abençoado, meu Deus, que eu não mais o verei aqui, não mais o verei ali na igreja. Ó Deus, e como já oramos, eu peço mais uma vez o consolo do Teu Espírito para a sua esposa, para os seus familiares. Senhor, meu Deus, ó Pai, faz-nos entender esse tempo tão difícil que passamos, faz-nos compreender o que fazer diante desse quadro. Eu suplico a Ti, peço a Tua bênção, peço o Teu favor. Te agradeço, meu Pai querido, te agradeço por ser Teu, por Tua proteção, por ser guardado, por saber que o Senhor tem cuidado de nós e queremos tanto, tanto ouvir Tua voz. Fala conosco para que as nossas decisões sejam decisões no Espírito. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe tua vida. Lembre-se, Deus jamais te desamparará. Ele disse: estarei com você todos os dias, até o final. Ele vai estar com você. Ele te segue, Ele te acompanha, Ele te ama, Ele te quer bem.